Bem-vinda por aqui, nesse retorno de live depois de 2 anos que não estava ativo no YouTube. Retornamos hoje com este tema, o segredo revelado por trás de uma decisão que muda tudo. Nessa live você vai entender o que aconteceu comigo nesses últimos meses, inclusive esse tema é um tema que vocês pediram muito lá no meu Instagram, sobre o que aconteceu comigo, que eu perdi mais de 13 quilos, na verdade agora já se totalizaram em 14 quilos. E por isso eu trouxe esse tema, porque tudo é movido por decisões. E agora nós iremos fazer um rápido exame de consciência para você saber se essa live de fato é para você ou não. Se você ainda não me conhece, eu sou a Júlia Consuelo, sou psicoterapeuta de mulheres, aonde eu te mostro como se resgatar, como resgatar a sua feminilidade, como se ordenar de modo que você transforma a sua vida, a sua maternidade e também e principalmente o seu casamento. Então seja muito bem-vinda por aqui mais uma vez, se você ainda não me conhecia. Já faça um favor para mim, por gentileza, compartilhe essa live, deixe o seu like para o YouTube entender que a gente está retornando e que nós estaremos juntas mais várias vezes e também convidar outras pessoas. Bom, vamos lá. Essa live não é sobre motivação, não é sobre falas e frases prontas, frases de efeitos, essas coisas, tá? É para você entender sobre ordem, maturidade e escolhas conscientes. Grava isso, rainhas, escolhas conscientes, porque a consciência, ela muda simplesmente tudo. Antes de fazer o exame de consciência, deixa eu só ver se o som está ok, que eu acredito que sim. Está ok, muito bom. Bom dia, Josi. Abri aqui o chat. Que saudade que eu estava de vocês. Nossa, muita saudade mesmo. Bom, se você responder sim para todas essas perguntas ou para pelo menos uma, então essa live será para você. Você sente que a sua vida está meio bagunçada, mas não sabe exatamente por onde começar? Você acorda cansada, já exausta, mesmo sem ter feito nada demais? Você sente que vive apagando incêndios, resolvendo tudo para todo mundo, mas nunca consegue cuidar de você mesma? Você sente que sabe o que precisa fazer, mas simplesmente não consegue sustentar a decisão? Você já percebeu que enquanto você não decide, a vida decide por você? Você sente que está adiando mudanças importantes no corpo, na rotina, no casamento e na vida espiritual? Você olha para 2026 e sente mais medo do que esperança? Se você disse sim para essas perguntas, ou para quase todas, então, rainha, fique comigo porque essa live é para você. Como será o roteiro da nossa live? Inclusive, tem um material aqui abaixo, um PDF gratuito, que você pode baixar e ir acompanhando aí, e ter esse material também para sempre, para compartilhar, para sempre estudar melhor os tópicos, né, caso você queira, tá bom? Então, eu fiz com muito carinho esse material. Tá muito ordenado, né? Pelo menos até onde eu entendo e sei sobre ordem, ele está bem ordenadinho com tudo que a gente vai ver nessa live, tá? Então, no bloco 1, o que é uma decisão? No bloco 2, por que decidir dói tanto? No bloco 3, decisão e ordem. No bloco 4, decisão muda tudo porque cria identidade. E por fim, finalização com o caminho prático mais o encerramento. Estão aí comigo? Bom dia, Deise, bom dia, Amanda. Apesar do medo, 2026 tenho esperança. Muito bom, gente, que alegria. Olha, hoje é um marco na minha vida, depois de
tanto tempo sem estar aqui. E essa live é justamente sobre a decisão, porque uma decisão muda tudo, como aqui na capa está bem claro isso. Já entrando aqui então no conteúdo, a decisão ela não é emoção, a decisão ela não pode ser por impulso, a decisão ela não pode ser quando você vê algo, você gosta, você acha interessante e você então decide por aquilo. A decisão ela não pode ser por alguma coisa que você tem um flerte com aquilo. A decisão ela não pode ser, resumidamente, por impulso. 27 de outubro de 2024, de 2025, desculpa, já estamos em 2026. Eu tomei a decisão de parar com glúten, né? Então, vocês vão entender por que estamos aqui hoje, tá? Eu decidi parar com glúten, o glúten me faz verdadeiramente muito mal. O glúten, ele acaba com a minha vida, com a minha clareza mental. E por conta disso, eu decidi, então, parar com glúten. Eu tô achando que eu tô muito longe de vocês. Eu vou tentar deixar mais baixo, assim. Então, por conta disso, eu decidi parar com glúten. E é uma decisão que ela precisava acontecer mais cedo ou mais tarde. Pronto, agora eu tô mais pertinho, né, rainhas? Nossa, eu tava achando que eu tava muito longe mesmo, né? Mas é a primeira live de retorno, desculpem a terapeuta aí, que eu estou meio enferrujada, né, pra isso. Mas eu amo estar aqui, amo fazer isso, então vamos lá. E aí, eu sou aquela pessoa intolerante ao glúten. Eu não sou celíaca, tá? Muitos já me perguntaram, não sou. Mas eu sou intolerante ao glúten. E essa intolerância, ela gera em mim dor no corpo. Nossa, eu não saía do banheiro, às vezes eu ficava com o intestino preso, às vezes muito solto. Eu tinha muita dor de cabeça, crise de enxaqueca, muita cólica menstrual quando eu menstruava. Isso antes até da gravidez. Muita espinha, muito cravo, uma pele muito oleosa, muitas dores nas articulações, nos dedos, assim. Aqui no pulso eu tenho um problema da síndrome do túnel do carpo que eu tive na gravidez da minha primeira filha e ele só piorou ao longo dos anos. E esse aqui é o principal que eu quero que vocês observem como terapeuta. Eu digo isso a vocês, observem isso na vida de vocês. Eu vivia em um estado depressivo muito grande mesmo, mas é um estado depressivo. Eu não tenho diagnóstico, nunca tive diagnóstico de depressão. Ansiedade em um certo nível, né? Todos nós temos um certo nível de ansiedade, mas é um estado depressivo onde você entra num buraco e parece que nada faz sentido e você não consegue sair dali e você nem entende o porquê que você está ali, né? Então, o glúten, ele faz isso em nossas vidas. Então, quando eu decidi sair do glúten, eu decidi apenas sair do glúten. Não decidi sair do açúcar, muito menos carnívora. Gente, carnívora, ela, enfim, já entraremos nela. Mas longe de mim fazer qualquer tipo de dieta, porque a pessoa não conseguia nem se manter sem o glúten, dirá então tomar uma decisão tão desglamurosa. Nem sei se essa palavra existe, mas a carnívora não é nada glamurosa, né? Então eu tomei essa decisão. E por que eu não conseguia manter? Apesar de já ter tomado várias decisões ao longo da minha vida, ao longo dos últimos 5 anos, que é quando tudo começou, de 2020 para cá, que eu e o meu marido quase divorciamos, por conta das quebras conjugais que tivemos. Se você é nova aqui, então já fique sabendo disso, a gente quase divorciou por traições. Então, de lá para cá foi quando eu comecei a estudar, a ler a Bíblia inteira e tudo mais, me converti ao catolicismo. E ao longo desses anos a minha vida ela foi se ordenando, eu fui tomando decisões e fui mantendo muitas delas. Mas tem uma coisa que é a minha pior inclinação, né? Inclusive, São Tomás de Aquino, ele sofreu disso também, que é a gula, o estômago. Então, para mim, rainhas,
parar com glúten, decidir parar com glúten, decidir parar com açúcar, decidir parar com qualquer coisa é um martírio, é um caminho de carregar, arrastar a cruz, pôr ela nas costas, na cabeça, tudo, porque é um sofrimento muito grande para mim, tá? Tem pessoas que não, tem pessoas que nem gostam muito de comer. O meu esposo é uma delas. A pessoa não come, sabe, assim, de 2 em 2, de 3 em 3 horas. Ele não é assim, eu era, né? Então, eu precisei tomar essa decisão, apesar de ser muito difícil. Então, outras coisas na minha vida, eu conseguia tomar a decisão e manter, mas isso não. Então, eu pensei muitos meses, eu parei com o glúten na quaresma do ano passado, em 25, né, 2025, e foi muito bom. Eu parei como sacrifício, né, como a mortificação e tudo mais. E eu consegui, então, manter. Então, foi o único momento que eu parei com o glúten. Veja, eu estou somente no glúten. A questão, a gente não come o glúten em si, ele é um ingrediente. A questão é que o glúten está em praticamente tudo o que a gente come, né? Como temperos, farináceos, muitas coisas doces, o açaí, o sorvete, nossa gente, quase tudo, né? Então, às vezes você olha lá no mercado, um Nescau que é puro açúcar, você vê as pedras de açúcar dentro dele, tem assim, não contém glúten, mas assim, tem de tudo lá, né? Você encontra salsicha no Nescau, MC Kevinho, pedra, terra, barro, encontra tudo. Não encontra o glúten, mas encontra as demais coisas, que também faz mal para todo mundo. Mas no geral, tem glúten em praticamente tudo, né? Então, quando eu decido parar com glúten, eu estou decidindo parar com muitas coisas que eu amo comer, que eu amo ter esse deleite, esse prazer que vem do estômago, tá? Então, por isso que foi tão difícil. E aí, eu pensei por meses, depois da quaresma, parar com isso, porque eu estava indo para um buraco. Quem me acompanhou, quem observou, quem tem esse olhar atento, talvez tenha percebido algumas oscilações minhas em criações de conteúdos, em humor, um humor assim, uma cabeça mais, sabe assim, mais baixo, um ombro mais caído, um olhar mais triste, um olhar confuso, porque o glúten ele faz isso com a gente no geral, mas ele faz comigo que sou muito intolerante, tá? Então a decisão ela foi muito pensada e principalmente eu rezei muito para Deus me ajudar com a graça dele, porque a gente vive em um mundo cheio de glútens e na minha casa tem glútens. As minhas filhas ainda comem bisnaguinhas, por exemplo, come um pãozinho, meu esposo compra pão de alho no churrasco, apesar que agora ele parou. Então assim, tem glúten dentro da minha casa, tem glúten na casa de qualquer pessoa que eu vou, tá? Eu tô falando muito do glúten porque o glúten ele é o mover de tudo isso aqui que a gente está falando e porque que as lives aqui no YouTube retornaram. Então, com muito pensar, com muita razão, eu decidi parar com o glúten. 27 de outubro de 2025. Por quê? Porque eu precisava tomar essa decisão na minha vida. Pelas minhas filhas, pela minha vida espiritual, pelo meu casamento e por vocês, pela contribuição para com a vida de vocês, porque eu não estava conseguindo contribuir. E eu tenho meu projeto com mulheres, com vocês, que é extremamente importante para mim, já faz muito tempo, muitos anos. Quem me acompanha há tempos já sabe disso. Então, eu não posso deixar esse projeto morrer. E por conta disso, eu precisei tomar essa decisão, né? Então, a decisão é quando você ordena a vontade. Veja, pela razão, você decide, mas você não tem vontade, aquele desejo, aquele frio na barriga de tomar uma decisão dessa. Você tem vontade de mudar, você tem vontade de melhorar, mas você não tem essa vontade, tipo, nossa, que delícia, hoje eu vou acordar e vou decidir que nunca mais eu vou comer açúcar. Isso não acontece, né? Então você precisa
pensar, você precisa racionalizar aquilo ali para então você decidir. E quem não decide, grave isso, quem não decide vive no modo reação. Então, você não decide, logo você reage a qualquer coisa, logo você faz o que tem para fazer e olhe lá, logo você aceita o que te oferecem, logo você vive uma vida decidida pelos outros, né? Então, decisão é quando você para de negociar com o caos. Guardem isso. Decisão é quando você para de negociar com o caos.